A Universidade Federal do ABC tem a honra de recebê-los hoje para a aula inaugural do curso Especialização em Ensino de Ciências, anos finais do Ensino Fundamental, Ciência 10. Convidamos para compor a mesa de honra desta aula o coordenador do curso, professor Dr. Evonir Albrecht. Apresentando formalmente a nossa coordenadora do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas e coordenadora do Sistema Universidade Aberta do Brasil na UFABC, professora doutora Ângela Fuchita. A coordenadora adjunta do nosso curso, professora doutora Kátia Franklin. Passamos, então, a palavra para a nossa coordenadora, abreviando com as siglas, pessoal, a nossa coordenadora do NETEL e da UAB na UFABC. Com a palavra, a professora Ângela Fuchita. Bem-vindas, bem-vindos a todas as pessoas que estão aqui presentes, alunas e alunos do curso de especialização Ciência 10. Gostaria primeiro de parabenizar todas e todos aqui por estarem no curso, reforçar o professor Evonir, a professora Kátia já falaram. Vocês hoje são alunos e alunas da UFABC. Então, vocês têm todo o acesso a essa estrutura, não só São Bernardo, mas também São Bernardo e toda a estrutura virtual. Né? Então, uma das coisas que eu gosto de deixar bastante claro, temos uma ferramenta chamada Biblioteca Virtual, que tem muito material, provavelmente os professoras vão trabalhar com vocês, e vocês têm acesso. Então, não é só livro didático, livro científico, mas também livros de leitura, e também alguns jornais que vocês podem acessar via biblioteca. Então, fiquem à vontade. A entrada também de vocês na universidade, vocês têm um login, uma senha, tem um RA, e isso vincula vocês. E vocês são, mesmo sendo o AB, a transcrição de ciências daqui. Né? Então, eu reforço isso. Trago as boas-vindas, parabenizo a atual coordenação, da professora Evonir, professora Kátia, que não é um trabalho simples, né? É bastante árduo, mas, assim, todos nós trabalhamos por valores que a gente carrega, de ver, né, a questão da educação do ensino evoluindo aqui no Brasil, seguindo o que a CAPES, o Sistema Universidade Aberta do Brasil, traz, que é expandir e priorizar a educação de qualidade. Né? Trabalhar o ensino à distância de qualidade, desmistificar, né, a virtualização em massa, né? Principalmente a gente que é professor. Então, nós, professores, temos uma função muito importante na sociedade e o curso de ensino de ciências, anos iniciais, é fundamental. Né? Como o professor já comentou, o C10 ele é um programa nacional que atende hoje 80 mil, né? 8 mil. Eu e Miriam voltamos ontem de reuniões intensas na CAPES sobre o sistema UAB, então vou passar rapidamente algumas questões. Primeiro, que a gente vai ter, o professor Evonir já deu spoiler, que é ensino médio. Anos iniciais. Não, ainda não falei. Então, a gente vai ter outras versões do Ciência 10, voltado para o ensino médio, voltado para os anos iniciais. Tá? Na UFABC, a gente também conta com 9 cursos de especialização, e a gente vai ter, a partir do ano que vem, isso promessa da CAPES, fluxo contínuo, porque o que acontece? Vocês percebem que os cursos de especialização acabam acontecendo de 2 a 3 anos, porque a gente depende desse financiamento da CAPES. Então, a CAPES está dando agora essa mudança de paradigma no sentido de um fluxo contínuo. Isso implica que todos vão poder terminar, porque como você tem um curso que começa
um ano, daqui 3 anos seria uma outra oferta, às vezes você não consegue fazer equivalência de disciplinas, não consegue refazer aquela disciplina. Então, esses mecanismos, internamente, a gente está trabalhando aqui na UFABC para que não consiga fazer aquela disciplina, tenha mecanismos para você cursar na próxima turma. Então, são questões que estão por vir, tá? Então, fiquem atentos e atentos. A Universidade Aberta do Brasil é um programa, né, eu já tinha comentado com vocês, bastante bonito, né, que a gente passa por diversas barreiras, né, bastante vigiado, como eu comentei rapidamente com vocês. Deveria estar no mesmo nível. No mesmo nível do Reúne, dos cursos presenciais. É um programa nacional que começou em 2006 e persiste até hoje, né? Porque existem, mas a gente persiste. E, falando um pouco o que a Miriam comentou, né, o que hoje é o Fórum de Coordenadores da OAB, a gente fala, nós usamos o verbo esperançar. A OAB ela é esperança, né, trazer essa esperança de qualidade, de educação de qualidade, na expansão e na integralização. Então, eu trago isso, por isso que todos esperaram, né, o Polo de Arara chegar, porque é importante, sim, não só ficarmos na região metropolitana, para mim seria fácil, né, que na UFABC, mas a gente, sim, quer expandir, e vamos expandir com outros cursos também, tá bom? E no último momento, eu queria agradecer às gestões anteriores do curso, a coordenação anterior do curso de Ciência 10, professora Miriam e professor Daniel, porque quando a UFABC recebeu a proposta da CAPES de ter um curso, né, no estado de São Paulo não tínhamos um curso de Ciência 10. Então, foi procurada a Miriam e Daniel aceitaram esse desafio. Era a primeira oferta, foi bastante árdua. Eu falo que hoje Evone e Kátia estão mais tranquilos porque tiveram pessoas que antecederam e trabalharam muito, né? Então, eu queria uma salva de palmas para os dois. É o seguinte, Miriam hoje é coordenadora adjunta da OAB. Então, o C10 perdeu a coordenação, mas ganhou uma coordenadora adjunta para auxiliar, né? E, por fim, né, agora sim, por fim, informar que a gente, o NETEL, né, que é a estrutura administrativa da UFABC, recebe todos vocês, toda a estrutura que precisarem. A equipe atende, né, remotamente. Se não atenderem, a gente puxa a orelha, né? E agradecer também a presença dos nossos bolsistas e do nosso design institucional, que estão lá fora, são as pessoas que recepcionaram, organizaram junto com a coordenação à mesa. Tá bom? Então, a Flávia, o Eli e a Evelyn, que está gravando ali, e o Adriano, que recepcionou você. Então, eu queria agradecer a eles por essa dedicação, porque sem esse auxílio para a gente seria inviável. Tá bom? Passo agora a palavra de volta ao nosso cerimonialista. Obrigada. Agradecemos a professora Ângela Fuchida pela presença aqui hoje conosco. Com a palavra, a nossa coordenadora adjunta do curso, professora doutora Kátia Franco. Bom, novamente, bom dia. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu vou deixar assim a fala principal do professor Evonir, né, que ele fica mais à vontade para falar. Mas eu quero fazer um agradecimento aqui também, que eu não fiz, que é a Miriam e o Daniel, que foram os coordenadores do curso anterior. Eu aprendi demais com eles, né? E essa questão do acolhimento, algo que eu aprendi demais com eles foi a questão da empatia. Isso que ele falou, nós somos humanos, né? Então a gente sempre vai acreditar em vocês. Então, existe muita empatia aqui. O acolhimento e a troca, tá, gente? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. É um prazer enorme ver essa sala cheia. E é isso, vou passar para o Evonir, que o Evonir... Já vai no automático, vai, pronto. Pessoal, lembrando,
Primeiramente, quero agradecer Netel, na pessoa da Ângela, que está aqui conosco, que nos deu todo o help. Agradecer a coordenação anterior, tanto fez para que a gente conseguisse, vamos dizer assim, encurtar distâncias agora, aprender para melhorar. É sempre o que a gente pode dizer, porque já foi excelente. E a gente agora está tentando aprimorar aqueles pontos específicos. Agradecer a cada integrante, cada bolsista, a cada uma que ajudou a fazer, a pensar que esse evento acontecesse. Agradecer a CAPES pelo financiamento, agradecer ao Rony por estar aqui conosco, que o Rony, né, eu falo assim, eu sou suspeito, não posso entrar nesses pormenores, tá? Mas foi meu orientante de mestrado, tá? Então a gente acaba, né, chamando e ele topou super participar com a gente aqui para fazer esse momento tão especial. Dizer isso, pessoal, eu quero lembrar Paulo Freire e pedir uma coisa muito importante para cada uma de vocês. Se vocês gostam, ou se vocês lembram de Paulo Freire, tá? Uma educação libertadora, uma educação para que a gente possa pensar e repensar, fazer e se colocar no lugar do outro. Dito isso, eu vou pedir em nome de nós todos aqui, para vocês, professores, preencham a plataforma Paulo Freire, tá? Por quê? É por lá que nós conseguimos saber o que você pretende fazer. Lembrando que Paulo Freire sempre estará conosco quando nós pensamos uma educação para a vida, para a liberdade, para a democracia. Ciência 10 vem para combater aquela ideia do terra plana, não dá, I'm sorry, tá? Antivacina, pelo amor, nós sabemos que se vacina fosse ruim, né, nós teríamos vários problemas, o que nós erradicamos muita coisa que o Brasil conseguiu fazer. Ciência 10 vem para isso. Então, para nós pensarmos, repensarmos e refletirmos, nós trabalhamos com ciência e, consequentemente, é por ela que nós, enquanto professores, temos que nos pautar em evidências, para que a gente possa ter argumentos e não achismos. Então, juntos, como eu falei antes, né, Miriam nos provocou, vamos até o final. Lembrando sempre que sem vocês nós não existimos. Um excelente curso e agora, Rony, passo a bola para você. Obrigado, pessoal, bom curso para todos. Então, obrigado aos nossos professores. Pode retornar aos seus assentos. Dando sequência, convidamos então a professora doutora Maria de Lourdes Maciel para ministrar a nossa aula inaugural, intitulada Ensino de Ciências por Investigação. Professora Maria de Lourdes é graduada em História Natural, Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestra em Educação, Supervisão e Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Doutora em Educação, Psicologia da Educação pela PUC São Paulo. Possui pós-doutorado em Educação, Formação de Professores, também pela PUC São Paulo. É professora titular da Universidade Cruzeiro do Sul, onde atua como docente e pesquisadora na graduação e na pós-graduação na área de educação, com ênfase em ensino de ciências e biologia. Possui um currículo vasto, com vários temas, dentre ensino e formação de professoras, ensino de ciências e biologia, didática e metodologia de ensino, entre outros.
Atualmente é secretária da Associação Ibero-Americana Ciência, Tecnologia, Sociedade e na Educação em Ciência, desde 2020, onde representa o nosso país. Coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ciência, membro do Comitê de Ética em Pesquisa e do Comitê de Ética em Uso de Animais da Universidade de Cruzeiro do Sul e também membro do Conselho Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Cruzeiro do Sul e coordenadora do Núcleo de Apoio e Experiência Docente Ciências Biológicas e da Saúde, também da Universidade Cruzeiro do Sul. Então, com a palavra, a nossa querida professora, doutora Maria de Lourdes Maciel. Bom dia, pessoal. Estava até cansando ele lendo tanta coisa ali, né? Eu vou subtrair, vamos simplificar. Eu sou de Lourdes, professora. É isso que me define. Quando eu vou na feira... Eu digo que é o nosso primeiro nome, né? Porque eu vou na feira e o rapaz lá do pastel disse, bom dia, professora. Né? Vou lá nas verduras, professora, hoje tem aquela... Você gosta hoje, né? Vou no mercado, na padaria, né? Passo ali no jornaleiro da esquina. Professora, é o vigia da minha rua, né? Eu saio de manhã cedo, 7 horas, para ir para a universidade. Bom dia, professora. Quando eu chego de noite, professora. Né? Então, eu diria assim, professora. Tá? Isso que nos define. E o Evonir falava aqui de Paulo Freire. Eu sou uma pessoa agraciada porque eu fui aluna de Paulo Freire por 2 ocasiões. Primeira no magistério, eu também sou dessa época, né? Eu tenho só, dia 1º de março, eu fiz apenas 60 anos de magistério. Então, eu sou professora. Né? São 2 turnos. Eu sou aposentada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, quando vim para São Paulo, fui contratada pela Cruzeiro do Sul, né? E já estou aqui também agora há quase 30 anos, só nessa instituição. E aí, fui a segunda vez, né? E com Paulo Freire, quando a gente começou a trabalhar com alfabetização de adultos, né? Eu estou com um doutorando lá, Marcelo, né, que trabalha com EJA, tão apaixonado, né, químico, apaixonado, né? E eu disse assim, a minha origem, né? Falava para eles essa semana na aula, né? Ensinando ciências na Ilha Grande do Marinheiro, uma das ilhas do Guaíba, lá em Porto Alegre. Eu tenho uma colega aqui que trabalhou na URGS, se apresentou no Rio Grande do Sul. E aí, assim, sabe, quando vejo um grupo aqui tão apaixonado, né, num curso de Ciência 10, vem tudo, né, gente? Eu estava ali ouvindo e estava vendo tudo. E lembro depois do mestrado, né, quando eu fiz mestrado em currículo na PUC, né, o Núcleo dos Excluídos, com Paulo Freire, né? E a gente vai aprendendo muito. E tem uma coisa que Paulo Freire disse uma vez para a gente, está escrito nos vários escritos dele, e que, para mim, isso é fundamental em qualquer momento que a gente se reúna com colegas professores. Ele dizia que, quando a gente escolhe uma profissão, a gente não está escolhendo apenas uma forma de ganhar din-din. Ganhar din-din, a gente ganha din-din de outras formas. Agora, quando eu escolho uma profissão, eu estou escolhendo uma forma de viver a minha vida e de me colocar no mundo. Então, é como alguém que optou, desde a origem, eu nasci dentro de uma escola, minha casa era uma escola multisseriada. Então, eu nasci dentro de uma escola e vou morrer, acho que dentro de uma escola, numa sala de aula, pelo jeito, né? A gente não para nunca. Né? Enquanto Deus me der força, eu estou lá. E apaixonada por ciências, primeiro professora, magistério, educação, né? E ciências, né? Como toda menina nascida no interior, na roça, né? Apaixonada por plantas, por bichos, por fenômenos da natureza, por tudo
questionadora, até dizer chega. E aí, quando eu perguntava algumas coisas, né, eu lembro da minha madrinha, minha avó, todo mundo lá na escola, né, os alunos, eu queria saber mais coisas. E um dia minha mãe disse, para de perguntar, quando você for para a escola lá dos grandes, porque até o 4º ano eu fiz em casa, né, a escola multisseriada, quando você for para a escola dos grandes, você vai encontrar resposta para essas perguntas. Eu posso dizer para vocês que a minha maior decepção na vida foi que, quando eu cheguei na escola, e descobri que a escola tem suas próprias perguntas e suas próprias respostas. E a minha pergunta, que era o que move, né? Ciência é movida por pergunta e não por respostas. Isso Einstein já dizia, né? Também, os sonhos de Einstein. Então, assim, falar quando Evonir, né? Evonir e Miriam são 2 queridos, né? Quando a gente montou pós-graduação, eu fiquei conhecendo Miriam porque eu pedi aos colegas da SBMBio, né? E naquela época a gente fundando a SBMBio, os colegas que trabalhavam, né, nos cursos de pós-graduação, por aí, digo, me mandem candidatos de biologia para assumir por parte das minhas aulas, porque eu tenho que me dividir entre graduação e pós-graduação. E eu lembro que eu e o Júlio, que era o meu colega no Centro de Biológicas, lembra, né, Miriam? Entrevistamos umas 10 pessoas, né, naquele dia. E aí, quando Miriam passou por mim na entrevista e pelo Júlio, eu lembrei do Toninho na Unicamp, foi quem me recomendou. Cada um deles vinha recomendado por alguém muito querido também. E ele disse, Miriam, tem tudo a ver com você. Acho que você vai se apaixonar por ela. E realmente foi uma paixão, né? À primeira vista, uma amiga muito querida, uma irmã de vida, né? Depois, Evonir chegando no nosso mestrado, também lá do Sul, com o chimarrão na mão. Vocês viram que eu estava tomando chimarrão, todo gaúcho tem que tomar chimarrão, né? E o Evonir foi nosso aluno no mestrado, doutorado, e em 2021 terminou o pós-doc dele lá comigo, né? Fora isso, ainda me deram uma neta, né? A Anne, ainda uma neta por tabela, né? Quando ela me chama de vó dele. Só para dizer para vocês que hoje, estar entre professores, né? E estar entre pessoas tão queridas, né? Que são pessoas que a gente se torna família, né? Pela morosidade, pela convivência, a gente vira uma grande família, é muito bom. E eu trouxe, né, o Evonir deu essa liberdade no convite, os meus doutorandos, porque hoje eu tinha uma disciplina com eles, no doutorado, que é prática docente e pesquisa. São todos do doutorado de ciências. Tá? E, como é dia de aula, eu mexi com ele e digo, olha, a nossa aula vai ser transferida, estão todos lá no fundo. Nossa aula vai ser transferida hoje para o UFABC. Me chamaram para falar sobre ensino de ciências por investigação. Tem tudo a ver com o que a gente discute nas nossas aulas, né? Então, eu preparei algumas questões, eu não sei qual é o tempo, eu vou nisso, se vou ter que cortar ou não, um pouco assim do que é ciência por investigação, tá? A investigação tem a ver com pesquisa. Eu sou professora de metodologia de pesquisa, que eu trabalho com eles também na sexta, e a gente passeia por vários métodos de pesquisa e a gente analisa pesquisas de professores na nossa disciplina também, de mestrado, doutorado, artigos, enfim. A gente vê coisas lindas feitas por professor desde os anos iniciais, desde a educação infantil. Eu comecei com a educação infantil, no antigo jardim de infância, né? Então, é muito gostoso a gente ouvir também, né, a ideia de levar a ciência 10 para as séries iniciais. Trabalhei muito tempo também com pedagogia, com ciências na pedagogia, ciências em vários cursos também na área da saúde. Então, falar sobre isso aí, eu digo, o que eu vou levar para esse encontro? Primeira coisa que é encontrar com professores já é uma festa, né? A gente já está tudo em casa, né? Entre pares, né? E falar de ciência, então, nem se fala, né? Que é paixão mesmo, né? Não tem como. E falar sobre ensino por investigação, eu voltei no tempo, né? Como é importante a gente considerar, né? Não se faz ciência sem pergunta. E para ter respostas adequadas para as perguntas, a gente tem que investigar. Não basta que alguém me diga uma resposta pronta, como era, né? Aquela escola que eu encontrei, né? Isso é isso, a resposta correta é isso. E quando a gente não colocava exatamente a resposta esperada,
E ainda hoje, lamentavelmente, nós temos colegas formados nessa escola e que ainda acham que isso é correto, que acham que ciência é uma verdade pronta e acabada, né? E não entendem como processo. Então, não existe uma resposta pronta. E o nosso aluno foge, muitas vezes, de ciências, né? Desde os anos iniciais, porque é aquela criança lá que eu já fui, eu me vejo muito nisso, né? Eu vejo os netos hoje, a gente comenta, né? Essa criançada, as perguntas, em vez da gente estimular a pergunta, estimular a investigação, parece que a gente tem pressa das respostas. Outra questão que eu vejo muito é o uso de celular, né? Na sala de aula, o uso de internet. As crianças nasceram plugadas, né? Eu vejo pelos netos em casas pequenos ainda. E eles têm... no meu tempo, eu ia para a biblioteca pública, que era onde eu pesquisava, onde eu buscava informação. E hoje é muito rápido a divulgação, né? Das descobertas, dos artigos, tudo é muito descoberto. E a gente tem que usar a tecnologia também a nosso favor e a favor dos nossos alunos. Ensiná-los onde buscar informação. Mas tem uma questão que depende de nós, que é como nós vamos trabalhar. Como professora de didática, né, eu tenho um autor que eu gosto muito, os meus alunos vão lembrar que eu já falei disso em aula, que são dois, é o Jean-Pierre Estolfi e o Develay, acho que nós chegamos a usar, né, Mirina, nessa época lá, que são dois autores de didática de ciências que eles dizem que quando a gente está se preparando, né, para dar aula em qualquer nível, existem 3 processos reflexivos que um professor tem que passar. Não é aquele plano lá que você copia do colega, que você tem, sabe, o plano de ensino, que você chega e está tudo pronto. Não é isso. Ótimo, eu vou trabalhar essa disciplina com este conteúdo. E a primeira reflexão que eu faço, o que é que eu sei sobre isso? Reflexão epistemológica. Como é que esse conhecimento foi produzido? Olha a pesquisa, olha a produção científica que existe também. E a gente fica, né? Tem que ir atrás. O que tem de novo da época que eu aprendi para agora? O que tem de novo? Conhecimento científico produzido a todo instante. E aí eu vou me atualizar sobre a produção do conhecimento naquela área, naquele tema, naqueles conceitos, enfim. A segunda reflexão que eu tenho que fazer é a psicológica. E eu tenho um doutorado na área da psicologia da educação, eu vejo muito a minha orientadora falando também, né, na época. Quem é o meu aluno? Quem é esse aluno? Porque cada um de nós aprende com realidades diferentes, né, de formas diferentes, tem leituras diferentes. E a gente é fruto também de um contexto diferente. Que realidade? Que realidade é essa da minha escola? Né? Quem é esse meu aluno? De onde ele vem? Qual é a sua história? Ele não é um número na minha chamada. Ele é uma pessoa. Por isso que eu gostei muito de dar a mão do lado, olha para o lado, a Miriam ali abraçando. É bem isso. Né? Nós somos reais, nós somos verdadeiros, nós temos sentimentos, nós temos uma história de vida que está por trás. Esse nosso aluno, ele existe, ele é real. Então, quem é o meu aluno? Então, eu tenho que pensar naquele conteúdo para ensinar aquele aluno real. E aí, finalmente, é que vem a reflexão pedagógica. Parece que a gente pula, né? Que é como que eu vou organizar o meu plano de ensino, como que eu vou organizar a minha sala de aula, que estratégia de ensino eu vou utilizar para que eu possa ensinar este conteúdo para este aluno real de maneira que ele aprenda. Mas aprenda com significado. E é nisso que eu acho que o ensino por investigação vem nos ajudar. Tá? Eu vou tomar a liberdade de sentar, porque, como eu não imprimi, eu listei algumas coisas para conversar com vocês. Tudo bem? Eu disse para o Evonir, depois, se vocês quiserem alguma dessas questões, eu vou montar para ele esses meus apontamentos aqui.
tá, que eu fiz para... Pois, se quiser também, a gente pode organizar sob uma forma de um texto, porque como era para a gente vir com uma conversa, né? Eu pontuei questões que eu achava, que na hora eu achei que poderiam, enfim, interessar, né, nesse momento. Deixa eu ver aqui. Bom, primeiro é o próprio tema, que é ensino de ciências por investigação, né? Então, o que é investigar? A primeira pergunta que a gente faz, né? Ela tem uma relação direta com a construção do saber. Nós não vimos aqui a primeira reflexão epistemológica, como é que o saber é construído, reconstruído, que volta e meia os conceitos mudam, né? Novos elementos, a tecnologia nos ajuda muito também no avanço. Eu venho de uma época em que eu acompanhei todo o avanço da microscopia eletrônica, do avanço da biologia celular. Eu cheguei a trabalhar no UNIDEM, lá na URGS, né, no núcleo interdepartamental de microscopia eletrônica. Eu lembro quando chegou aquele microscópio eletrônico, aquilo era ocupava uma sala inteira, né, aprender a lidar com aquilo e tudo mais, e o quantas resoluções a gente aprendeu na biologia, né, além daquele microscópio óptico comum que a gente tinha até então, né, na universidade. Então, a tecnologia também nos ajuda. Então, novos conhecimentos são produzidos, novas investigações em todos os campos, né? Então, investigação tem a ver uma relação direta com a construção do saber. E essa construção do saber também, esse processo de construção do saber, nós temos que pensar também com o desenvolvimento da competência científica, né? Não só do pesquisador, não só do professor, mas também do aluno. Então, quando eu coloco ensino por investigação, né, como um caminho para ensinar ciências, eu também estou desenvolvendo a minha competência científica enquanto professor. E o meu aluno também. Não me interessa se ele está lá nos primeiros anos iniciais, se ele está nos anos finais, se ele está no ensino médio, na universidade, em qualquer situação. Tá? Existe uma relação, então, direta com a competência, o desenvolvimento da competência científica. A investigação nos remete de imediato para a pesquisa, né? Todo mundo já leu Demo, né? Ensinar pela pesquisa, parece uma coisa tão distante, né? Então, pesquisa não é só, né, no laboratório lá de física, química, biologia e outras áreas, engenharias, mas a pesquisa ela faz parte. Eu hoje comecei com pesquisa quantitativa por conta da minha época, né, de formação, e hoje eu trabalho muito com pesquisa qualitativa, né? E eu falo muito para os meus alunos que é um mundo maravilhoso em que a gente, na educação, a gente trabalha muito nessa linha também. Mas não interessa se é pesquisa experimental, se é uma pesquisa de uma narrativa, né? Que eu vi aqui as narrativas, fiz uma banca essa semana com narrativas, um doutorado. É pesquisa. Não interessa o caminho, método, metodologia e caminho para pesquisar, caminho para investigar. E essa investigação leva à construção do saber, que é o conhecimento produzido em todas as áreas, e leva ao desenvolvimento da competência científica, que eu entendo por competência científica o saber, o fazer e o ser. Eu não consigo separar, quando eu penso em competência científica, o saber do fazer e do ser. Bom, pesquisa, né? Nós estamos aqui, ensino de ciências por investigação. Eu disse para vocês, investigação remete à pesquisa. Ela é uma atividade básica das ciências, né? E quando eu digo que é uma atividade básica, é na sua indagação, quando a gente quer descobrir a realidade. Não interessa o meu objeto de pesquisa, o meu objeto de conhecimento, que aqui no caso, o objeto de conhecimento científico se transforma em objeto de conhecimento escolar, né, nos diferentes níveis, é uma descoberta da realidade. Seja desde a criança lá da pré-escola, ele tem perguntas, ele indaga, né, até a pós-graduação, pós-doutorado, pesquisador, né? E em cada um desses níveis de pergunta, né, de descoberta de uma realidade, eu vou produzindo novos saberes científicos. Quem diz assim, outro dia, assim, mas pré-escola produz saber científico? Claro que produz, no nível dele. Uma criança lá de 5, 6 anos, né, sabendo ler, e se ele não sabe ler, ele vai ler de outra forma, né? A observação é importante, o ouvir é importante, a entrevistar é importante. Tem tantos recursos que a gente pode utilizar.
Pesquisar é investigar respostas para inquietações ou para problemas. Às vezes não está claro como um problema a minha pergunta, né? Aquilo que eu quero descobrir, mas ele é uma inquietação, né? E, gente, não matem as perguntas das crianças, tá? Pelo contrário, né? De novo, os sonhos de Einstein, né? Perguntaram a Einstein o que precisava para ser um cientista. Ele é a coisa mais fácil que existe. Basta que você deixe vir à tona a criança que habita em você. Porque a criança tem perguntas. Ciência não se faz com resposta. Ciência se faz com pergunta. Né? Então, quando eu falo de investigar, pesquisar, é buscar respostas para as minhas inquietações, buscar respostas para os problemas que eu identifico. Pesquisar é uma atitude, tá? Não é só uma prática de pesquisa, né? Nós temos a disciplina lá de sábado, que é prática, né? Docente e pesquisa. Mas ela envolve uma atitude, que é a busca que define o processo inacabado e permanente desse processo de conhecer. Não existe ciência pronta e acabada. Então, ele é uma atitude que a gente tem que abraçar sempre, 24 horas por dia, porque hoje, quando eu cheguei aqui, né, Renata é uma orientanda minha que está aqui, e ela disse assim, depois da nossa reunião do grupo de pesquisa de ontem, eu fui para casa, dormi, mas 3 horas da manhã eu acordei, e aí deu um frenesi nela, ela reescreveu o projeto de doutorado, ela está começando o doutorado esse ano, né, mas ela foi minha orientanda no mestrado. E aí ela já mudou tudo e o projeto de doutorado dela agora é para os professores lá da realidade onde ela trabalha, professores de ciências. Ou seja, vocês viram como nada pronto, o projeto que já estava pronto para ir para o comitê de ética. Volta tudo, vamos transformar isso numa outra realidade, vamos produzir pesquisa com os professores, né? Então, é permanente. A gente não tem nada, nem o próprio desenho de uma pesquisa que dirá o processo, né, de pesquisar e de ensinar usando a pesquisa. A importância do ensinar, né, o ensino por investigação, ensinar ciência por investigação, é que ele vai possibilitar, né, vai tornar aquela realidade que a gente quer conhecer inteligível. Que é aquilo que está cheio de véus, né? Cheio de perguntas, cheio de névoas que nos impedem, nossas indagações, que nos impedem de enxergar com clareza, né? E quando eu vou investigar, quando levo o meu aluno a investigar, aquilo que parecia tão distante se torna inteligível, se torna claro, compreensível. Eu costumo dizer que a investigação, ela torna aquilo que era obscuro em algo claro e iluminado. Eu posso não ter a resposta, mas eu já sei de que forma eu vou perguntar para escolher o caminho que eu tenho que percorrer para buscar respostas. Quando a gente é professor, a gente tem que fazer a mesma coisa com nossas crianças. Ouvi-los, né? Recolher as indagações e aí para levá-los também, né? Para que eles enxerguem com clareza aquilo que a gente se propôs a ensinar. Então, investigar é a possibilidade de conhecer alguma coisa que ainda não é conhecida. Pode ser para o professor, né? Já fez lá todo o processo, mas para a criança não é. Para o adolescente não é. É descobrir o que significa. Então, em vez do professor dar definição, ele leva o aluno junto com o professor a descobrir o que significa aquilo. É produzir compreensão de algo que até então o nosso aluno não compreende. É desvelar, né, a trama que existe de relações entre aquilo que eu desejo compreender, de fato, né, e o que existe de compreensível, de realidade ser revelada. Eu costumo dizer que a investigação nos leva à interpretação da realidade, em diferentes níveis. No caso do ensino de ciências, né, aqui é C10, né? Então, é ensino de ciências, né?
O ensino de ciências por investigação, ela é considerada uma abordagem didática. E como professora de didática de ciências de biologia, eu sempre vejo que os meus alunos têm muito interesse, né, por investir no ensino por investigação. Tem outras abordagens, mas quando eu falo de ensino por investigação, eu vou descobrir que tem outras abordagens didáticas que a gente associa. Ela não é algo puro, assim, com aquele método científico que eu vou aplicar, simplesmente não. É uma abordagem didática que faz uso de outras abordagens. Tem uma outra questão também, antes da gente continuar, que dentro daqueles processos reflexivos que eu falei do Sophie, né, de Velay, eu sou professora de metodologia de pesquisa, eu sou professora de metodologia de ensino e sou professora de didática. Ué, mas não é a mesma coisa? Não. São parecidos, mas não é a mesma coisa. Então, na metodologia de pesquisa, a partir de um problema bem definido, eu vou escolher qual o caminho que eu vou percorrer para dar a resposta ao meu problema de pesquisa, para alcançar os meus objetivos. Então, meu problema ali é que vai definir. Quando eu falo de metodologia de ensino, o que define a escolha do método de ensino é o conteúdo que eu vou ensinar. Porque a produção desse conteúdo, ela tem uma característica da área, né? Então, no caso das áreas biológicas, né, empírico-dedutivas, matemática, indutivo, né, dedutiva, e assim vai. E isso é uma forma de pensar. Então, aquela primeira reflexão epistemológica, eu tenho que saber como que aquele conhecimento foi produzido antes dele se tornar conhecimento saber escolar, para que eu possa escolher o método de ensino mais adequado. E aí, quando eu chego, que no meu tempo se chamava método didático, e eu não chamo mais de método didático para não dar confusão, chamo de estratégia, o que define a escolha é o objetivo. Então, qual é o meu objetivo de ensino em relação àquilo que eu me propus ensinar? E aí, ele não é exclusivo de uma área. As estratégias didáticas eu posso utilizar em várias áreas. Por exemplo, ensino por investigação, Ivone me disse, né, quando eu cheguei aqui, que não tínhamos aqui apenas professoras de ciências, mas professoras de outras áreas. O que ótimo! Isso é muito bom. Porque ensino por investigação é uma estratégia didática que pode ser utilizada em todas as áreas. Literalmente todas as áreas. É o que eu quero, né? O que eu quero revelar, o que eu quero descobrir, qual é a realidade que eu quero desvelar, né? Então, em sendo uma abordagem didática, né, ela tem sido bastante recomendada mundialmente, não é só no Brasil, né, porque ela atende às diretrizes curriculares, né, de vários países, como o ensino por investigação. Quando a gente tem aí os seminários, os eventos internacionais, que a gente se encontra com professores de ciências de outros países, a gente vê que o ensino por investigação é carro-chefe, atualmente. Tá? Então, está nas diretrizes curriculares de vários países, tá, gente? Ensino por investigação, quando a gente remete aqui para a sala de aula, escola básica, né? Eu tenho que entender que essa, em termos de didático, é aquele ensino capaz de levar o meu aluno a buscar informação. Uma informação que ele quer, uma informação que é necessária para que ele compreenda. E aí eu uso o Pedro Reis, lá de Portugal, gosta muito, trabalha muito com discussão e debate. E aí ele diz, por meio da discussão e do debate, que é outra estratégia, né, gente? Eu não disse que ela não caminha sozinho, que ela lança a mão de outras estratégias para poder ser realizada, tá? E aí a discussão e o debate, mas essa discussão e debate é só em cima de um conteúdo? Não. A partir de um problema. Então, eu, professor, eu tenho que saber problematizar o conteúdo que eu quero ensinar. Em vez de dar respostas, eu transformo a pergunta do meu aluno num problema. Eu pego o conteúdo que eu vou ensinar, tá ali o tópico, e problematizo.
Então, a partir do problema, né, que a gente cria, de perguntas que a gente constrói, às vezes a gente também esquece que o meu aluno também ele me ajuda a construir perguntas. Porque a própria pergunta dele, a indagação dele, eu apenas transformo para que ele seja uma pergunta para toda a sala. E que seja de interesse para todo mundo investigar. E aí eu posso dizer para vocês que aí ciência fica gostoso. Tá? Nós temos que aguçar essa curiosidade pela busca e vamos para que ele possa, inclusive, utilizar os recursos que ele tem hoje de acesso à informação. Tá? E como eu vou organizar esses meus alunos naquela realidade para que essa investigação aconteça? É isso que eu tenho que me preocupar também. A partir, então, colega aqui, professora, viu? Falou que é meu mestrando, né? Foi teu mestrando. Que eu trabalho com um núcleo de pesquisa CTS, né? E sou secretária da Associação Ibero-Americana de Educação, CTS. Uma das coisas que a gente, quando discute ensino de ciências lá, na AIA CTS também, é a questão da problematização. Né? É o protagonismo do aluno. Né? Autonomia. Então, quando eu trabalho com investigação, eu tenho que organizar de tal forma o meu trabalho que o meu aluno ele possa desenvolver a autonomia dele. Cada um dele vai aprender de um jeito. Nenhum aluno é 10 do mesmo jeito, que é outra coisa que eu brigo muito em avaliação. Tem um aluno que eu posso aplicar um playtest, ele começa com 7, o outro começa com 5. Aqui chutando, tá? Aí o de 5 chega ao 9, e o de 7 também. Quem aprendeu mais? Quem agregou mais conhecimento diante do mesmo desafio, né? E a gente não considera a aprendizagem centrada no aluno, no que ele aprendeu, né? Que é diferente. Nós somos todos diferentes, gente. Isso é maravilhoso, não é algo que me atrapalha, nunca me atrapalhou. Eu digo que é algo que me desafia, é algo que eu olho para um aluno, ele é assim, o outro é assado. E aí, quando a gente coloca a discussão e debate, a gente problematiza, deixa que o aluno seja protagonista daquela situação, que ele desenvolva a autonomia dele para buscar, ele levanta hipóteses, não é isso? Aí vem o outro lá do grupo, não, mas a gente pode fazer assim, pode fazer assado. De vez em quando a gente entra no máximo para poder organizar a discussão, mas nunca para botar água na fervura, tá? Porque às vezes as coisas estão em processo de construção e aí vai o professor lá botar água na fervura. Por amor de Deus, não matem a investigação. Tá? Pelo contrário, tá? E uma das coisas que a gente discute, né, no nosso grupo também atualmente a gente está trabalhando retomando um projeto internacional que é o CITPENCRE, que é o ensino de ciência e tecnologia, né, mediado por temas relacionados com a natureza da ciência, onde a gente discute a importância do desenvolvimento do senso crítico. Que lá vocês vão pegar BNCC, diretrizes curriculares do Estado e Prefeitura, não é isso? Pensamento crítico está lá. Sem pensamento crítico não existe desenvolvimento do pensamento científico. Sem pensamento crítico eu não desenvolvo no meu aluno a competência argumentativa. E ele tem que aprender que não existe achismo, existe opinião. Posso ter opinião diferente, mas ciência, né, não se faz por achismo, a gente tem que investigar mesmo. E tem que saber utilizar, né, aqueles dados, mesmo que a ciência mude, né, amanhã depois aquele conhecimento já tem um novo conhecimento produzido, utilizar aquele dado que já foi testado, que já foi, para poder embasar os nossos argumentos, né? E vem a valorização da produção científica, né, nas diferentes áreas que a gente ensina também. O pensamento crítico, ele ajuda a construção, ele ajuda a formação do cidadão reflexivo, analítico, né, em relação ao senso comum da sociedade em que ele vive. Então, ciência não é só para aluno decorar aqueles nomes difíceis, não é. É um processo de formação cidadã. Formar um sujeito crítico, reflexivo, capaz de analisar dados e se posicionar. Né? Promove a abertura do sujeito para pensar. Quando eu trabalho com investigação, eu estou desenvolvendo, ajudo a trabalhar o desenvolvimento do senso crítico do meu aluno, quando ele investiga, ele compara,
E, com isso, eu estou promovendo no meu aluno a abertura para ele aprender a pensar, portanto, para desenvolvimento do senso crítico, numa perspectiva da pluralidade, que é outra questão que a gente tem que parar para discutir. Porque não existe uma única informação. Quando a gente vai investigar, dependendo da fonte e do que ele vai investigar, ele vai descobrir, né? Quando os alunos aqui, meus alunos sabem disso aí, da metodologia de pesquisa, uso a importância do referencial teórico, né? Tenho lá o meu problema, tenho meus objetivos, tenho meu indicativo, e aí eu vou, metodologia e tudo mais, referencial teórico, né? Quem trabalha com o quê? Aí ele vai dizer, o fulano, o beltrano dizem sobre isso, dizem isso. Já o ciclano diz isso. Ou seja, não existe um consenso, não é isso? Então, é importante, quando o aluno investiga, ele entra em contato com uma outra coisa muito importante no ensino de ciências, que é a pluralidade. A pluralidade, e ela é importante não só para produzir ciência, mas ela é importante para a construção cidadã, porque ele tem que aprender a viver numa pluralidade cultural. Nós vivemos, não é isso? O currículo tem que ter essa perspectiva multicultural, numa pluralidade, numa diversidade social. A gente fala em diversidade e parece que é algo fora do currículo e fora da minha prática docente. E não é. Outra questão é que o ensino de ciências por investigação, como estratégia pedagógica, ele promove a alfabetização científica do meu aluno, que é outra questão que está lá na base, é outra questão que está na diretriz curricular, e parece que é tão difícil, né? A gente pensar em alfabetização e letramento. Alfabetização é quando o aluno consegue dominar os signos e os símbolos, mas o letramento é quando ele consegue colocar, usar, se valer desse conhecimento para resolver uma situação, um problema real. Aí eu posso dizer que ele está letrado. Então, quando eu coloco o aluno trabalhar com investigação, que ele entra em contato com essa pluralidade, ele entra em contato com diversos problemas, além daquele que ele está investigando, né? E como as pessoas resolvem aquele problema. Outra coisa que eu acho fantástica no ensino de ciência por investigação é que ele permite a nós, professores, o nosso processo de planejamento do ensino, que o nosso planejamento inclua o questionamento e não uma resposta, como até então vinha se fazendo, resposta para isso, para aquilo, definições prontas. Nosso planejamento tem que incluir questões, questionamentos, né? Para que não só conceitos prontos. Então, a aprendizagem do conteúdo que envolve alfabetização científica, aprendizagem dos signos, dos símbolos, ela começa com questionamento, para que ele realmente compreenda o significado. E aí, também, ainda nesse processo de investigação, eu vou para uma situação prática, onde que eu aplico aquele conhecimento. E aí eu vou levar o meu aluno a se transformar num sujeito letrado em ciências. Então, ele investiga para aprender os símbolos, os signos, e aí ele vai investigar onde que ele aplica. Pergunta que eu ouvi a vida inteira, nesses 60 anos, desde que eu comecei com os pequeninos lá no Jardim de Infância. Para que eu preciso saber disso? Não é isso? Todos vocês devem ter uma história parecida na vida de alunos e na vida de professores. Nem sempre a gente tem a resposta, dependendo do conceito. Mas eu posso levar o aluno a inferir que, numa determinada situação, se aquilo já foi usado para alguém, foi descoberto, a partir de uma pergunta, alguém produziu o conhecimento que levou aquilo, né? Em algum momento, pode não ser que eu, direto, mas que, de repente, eu esteja em contato com uma determinada realidade, e aí alguém me faça uma pergunta como essa, eu vou dizer, olha, uma vez eu aprendi isso, né? Eu mesma nunca usei. Mas, quem sabe, a gente pensa junto, né? O ensino de ciência por investigação, gente, ele está baseado na problematização. Tem uma colega lá no doutorado, professora do mestrado, doutorado, professora Norma, que é uma das teóricas de ensino por problematização. Não sei se algum dos colegas aqui é aluno da Norma, dos meus alunos. Acho que não está aqui hoje, né? Nenhum aluno da Norma. Acho que não, acho que é o
Não, é o Ricardo. Ricardo não pôde vir hoje. E aí a gente trabalha com problematização também, aquela visão da matemática que eu tinha, que eu fugia da matemática, né? Aquelas fórmulas e coisa e tal. Hoje eu sei que matemática é muito mais gostoso, porque a problematização faz com que o próprio aluno crie problemas também. Ele enxerga uma realidade e ele problematize, né? E em ciências a gente pode fazer isso também. A gente elabora hipótese, teste essas hipóteses, né? Por meio da pesquisa, a gente vai indo, por meio da experimentação, embora o ensino de ciências por investigação não obrigue a ter experimentação. Tá? Que é uma outra coisa que a gente derruba. É muito gostoso experimentar, mas não necessariamente por experimentação, tá, gente? Tem outros caminhos. O ensino de ciência por investigação pode ou não envolver atividades experimentais. Depende da forma, o que eu quero descobrir e da forma como eu construo o meu problema. É uma estratégia investigativa que leva à aprendizagem. Valoriza o conhecimento que o aluno já traz para a sala de aula, o conhecimento do cotidiano dele, que é uma coisa que a gente também tem tanta dificuldade de trabalhar. Por isso, quando eu coloco o meu aluno a investigar e deixo eles discutindo, debatendo como respostas, eles trazem conhecimento do cotidiano deles. Eu instigo o meu aluno, né, a desenvolver as próprias perguntas e o caminho da pesquisa. Eles sugerem coisas incríveis que a gente não para ouvir. Eu posso, conselho a gente não, fosse bom a gente não estava mentir, né? Não, eu posso dizer assim, partilhar experiência, tá? Que é melhor. Registrem tudo. Tudo, literalmente tudo. Tem um diário de bordo com vocês? Registrem a pergunta do aluno, registrem o encaminhamento que ele dá, registrem, né, as dúvidas, as inquietações, registrem tudo. Saem preciosidades de teses feitas dessa forma. Então, hoje que vocês estão aqui no curso de especialização, amanhã pode ser exatamente esse registro que dê para vocês o caminho do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, quantos vocês quiserem na vida. É a pergunta. Tá? O ensino por investigação é uma abordagem comprometida ainda com a inovação, porque eu também aprendo, eu inovo, né? Os meus alunos passam a ser meus parceiros. E é extremamente motivador. Porque aí o aluno vai investigar, né, o grupinho, seja uma atividade, organismo, pode ser em pequenos grupos, pode ser individual, pode ser em dupla, enfim, depende da realidade que eu trabalho. A investigação, gente, retomando então, ela tem início no planejamento do professor. Como que eu vou organizar minha sala de aula, meu plano de ensino? Como que eu defino os objetivos de ensino? É o que eu vou ensinar e o para que eu vou ensinar aquilo. Tal como na pesquisa, eu tenho o problema, depois tenho também, justifico, né? E tenho os objetivos. No ensino de ciência por investigação, eu tenho que ter claro o meu problema. Se não tem problema, eu vou problematizar. E quais os objetivos de ensino? Quando eu tenho isso claro, eu tenho já meio caminho andado, né? Eu começo a enxergar quais os caminhos que eu vou percorrer no meu planejamento, na organização da minha aula, as etapas da minha aula que eu vou definir, né? Para que a gente possa responder aquilo. No que diz respeito à estratégia de ensino-aprendizagem, né? Ensino de ciência por investigação como estratégia de ensino e de aprendizagem, portanto, não é só ensino, mas eu diria ensino-aprendizagem de ciências por investigação. Tudo que lugar que vocês vão ler, vocês vão ler ensino de ciência por investigação. É dirigido só para o professor. Mas se o meu aluno é o coadjuvante desse processo, eu, de Lourdes, costumo ler ensino-aprendizagem de ciências por investigação, porque o meu aluno eu não posso descolar do processo de aprendizagem
Eu aprendo quando eu estou planejando. Eu aprendo quando eu estou executando com o meu aluno. Não é isso? E, no final, a gente vai replanejando o tempo inteiro e vai descobrindo o tempo inteiro. Os alunos podem, quando eu considero dessa forma, os alunos podem encontrar formas de sequenciar o processo de ensino diferente da minha, porque eles vão opinar, eles vão dar sugestões, eles vão levantar hipóteses. E, com isso, quando eu permito isso, eu desenvolvo autonomia e eu priorizo o protagonismo do meu aluno. Nesse modelo de ensino, os alunos desenvolvem habilidades científicas. Muita gente me pergunta, mas onde é que fica? Né? Se não tem experimentação, parece que não tem o método, não tem o experimento, não tem... Né? Desenvolve, sim, habilidades científicas. Primeira habilidade científica que um aluno desenvolve, reconhecimento de problemas que geram uma investigação. Leva à investigação. Primeiro, o do professor, e ele aprende também a problematizar as situações, as inquietações. Segunda habilidade científica, formulação de hipótese, comunicação, porque eles se produziam não comunicar, não é isso? Eu tenho que divulgar, tenho que comunicar as minhas descobertas e tenho que aprender a defender meus pontos de vista e minhas hipóteses, agora baseada em resultado. Se chegar ao final, aquela hipótese do aluno, ele descobrir que ele estava errado, excelente. Eu sou piagetiana, eu adoro aprendizagem pelo erro. Eu conversava foi ontem, eu acho, né, pessoal, sobre a antítese na tese. Alguém perguntou, né? E se a tese não for confirmada na minha pesquisa de doutorado, eu disse, não tem problema. A antítese tem valor. Né? E aí a importância da comunicação, dos dados, do resultado, do passo a passo, do caminho percorrido, do que você encontrou, né? Para você defender aquilo. Uma terceira habilidade científica é a proposição de modelos de explicação, que colocam uma prova, as hipóteses dele, dos colegas, do professor, e aí ele vai aprender a criar modelos de explicação. Eu não enxergo daqui, pode falar. 10 minutos? Eu vou tentar, então. Tá? Vou correr um pouquinho, tá, gente? Na atividade de ciência por investigação, desde a década de 90, o Gil e Cássio, eles defendem, né? O que o professor deveria fazer, então, no ensino de ciência por investigação? Primeiro, apresentar situações, problemas abertos. Segundo, favorecer a reflexão. Porque ele lança o problema, ele tem que criar um ambiente para que os alunos possam refletir. Segundo, potenciar análises, né, significativas desses dados. Terceiro, considerar as hipóteses que os alunos levantam. Quinto, considerar as análises dos alunos com atenção aos resultados que eles vão apresentando. Algumas estratégias são necessárias nesse caminho. Primeiro, realizar observações. Eu tenho que observar muito a minha sala, o meu aluno, ensinar o meu aluno a observar também aquilo que ele está investigando, alinhado com o paradigma sociocultural, né, dessa realidade também. Colocar questões que possam impulsionar o processo de investigação, algo que esteja no nível do aluno. Questões simples, então, várias questões simples são melhor do que uma imensa complicada. Né? Então, eu costumo colocar em perguntas, até dependendo da idade, muitas variáveis não levam a nada, né? Sabemos. Outra é que essas questões possam ser solucionadas no tempo da disciplina, no tempo da aula, naquilo que eu planejei. Então, também tem que ser questões que possam ser respondidas. Outra é incentivar a pesquisa, que os alunos, né, não é só em livros, sites, entrevistas, enfim, múltiplas fontes de dados. E uma outra que a gente não pode deixar, que é orientar sempre o aluno em relação aos aspectos éticos. E a confiabilidade dos dados, em que fonte que ele buscou o dado. Construir com os alunos um planejamento das etapas, se for num grupinho,
Quais as etapas, né? Como é que ele planejou investigar, trabalhando em grupo? Planejem com eles quais são as etapas que ele vai percorrer para investigar a resposta para aquele problema. Outra, fazer uma revisão do que a turma já sabe sobre aquela questão que está sendo investigada, né? As experiências que eles já têm. Fornecer os alicerces necessários, gente, para que ele construa hipóteses e percurso. Aí entra o professor que conhece, e dependendo da pergunta, você devolve, você reconstrói e você dá alicerce para eles também, né, de informações básicas necessárias para ele percorrer as etapas. Utilizar ferramentas adequadas, né, para que ele possa analisar e interpretar os dados. Conduzir juntamente com os alunos essas etapas de aplicação, então, né, desses instrumentos. Depois, planejar de modo, junto com os alunos, como vai ser feita a comunicação dos resultados das descobertas. Né? Ana Maria Pessoa de Carvalho, aqui da USP, costuma dizer que qualquer que seja o tipo de problema escolhido, este deve seguir uma sequência de etapas. Ela trabalha muito com ensino por investigação, visando dar oportunidade aos alunos de levantar e testar suas hipóteses, passar da ação manipulativa à intelectual, estruturando seu pensamento e apresentando argumentações que possam ser discutidas com os colegas e com o professor. A construção de uma atividade investigativa, ela sugere basicamente 4 etapas: proposição do problema, resolução do problema, sistematização e contextualização dos conhecimentos produzidos e a etapa de escrever ou de desenhar os resultados, que é a comunicação. Tá? E eu tinha preparado algumas coisas, mas eu só vou relatar um exemplo, tá? Que não foi feito lá no Recife. Não sei se vocês lembram a questão dos tubarões, lá, os ataques dos tubarões. Eu tinha selecionado aqui vários. Esse aqui, o conteúdo de ensino do professor de biologia era o filocordata, né? Elasmobranchius, né? Grupo representado aí pelos tubarões, os cações, as raias. E o problema que foi levado para os alunos foi esse: devido ao aumento do número de ataques de tubarão no litoral de Recife, né, nós vamos tentar investigar o que está por trás disso. Quais foram as estratégias que os professores lá utilizaram? Primeiro, uma leitura de uma literatura, que era ensino médio, né? Dá para fazer com o ensino finais, anos finais também de ensino fundamental, leitura de uma literatura pertinente, né, sobre o assunto. Aí a professora também exibiu manchetes de jornais com notícias sobre o aumento de ataques de tubarão. Foram lidas essas reportagens em sala de aula. Aí depois ela dividiu a turma em pequenos grupos, né, para que eles pudessem debater sobre as informações que eles tinham sobre os tubarões e sobre o que estava acontecendo nos ataques. E aí eles foram pesquisar outras reportagens sobre o assunto no celular. Depois de tudo isso, eles construíram uma tabela de dados, iniciando depois uma roda de conversa com os alunos sobre os dados que eles haviam construído, né, desses ataques. E aí eles também fizeram uma leitura do texto Tubarões em Recife e o Desequilíbrio Ambiental, que ela levou também para discutir na sala de aula, com a descrição de questões que foram elaboradas pela própria professora em cima desse texto de ataques de tubarões. E aí, os alunos, que eles compreenderam, eles criaram cartazes, tá? E colocaram e comunicaram com cartaz. Resultado nessa escola: essa atividade proporcionou a inclusão dos alunos em um ciclo de ensino por investigação. Foi o primeiro trabalho que iniciaram na escola, tornando-se protagonistas da construção do próprio conhecimento acerca dos tubarões. As hipóteses que eles levantaram motivaram discussões na sala de aula, fugindo do modelo tradicional, onde eles apenas reproduziam o que o professor tinha dito, o que estava no livro didático, né? Sem que eles pudessem buscar, não tivesse espaço para pergunta. Terceira questão que esses professores levantaram é que a leitura do texto foi super importante para fundamentar e aprofundar as ideias dos estudantes sobre a relação ataques, né, dos tubarões com questões ambientais. As discussões que se estabeleceram com os alunos levantadas viabilizaram a percepção dos alunos sobre o assunto, oportunizaram a reflexão sobre o desequilíbrio ambiental causado, né, pelo homem
e que levaram os ataques do tubarão, que até então eles não tinham relacionado o desequilíbrio ambiental provocado pelo homem com os ataques. E o principal fator foi o aumento do número, né, dessa ação humana, né, ambiental, eles relacionaram com o aumento dos ataques dos tubarões no Recife. Tá? E eu teria outros problemas para trazer para vocês relatos, mas depois eu mando. Tá? Foi muito bom estar com vocês. Agradecemos a professora doutora Maria de Lourdes Maciel por compartilhar conosco suas valorosas experiências. Neste momento, abriremos o espaço para perguntas, para dialogarmos conjuntamente. Aos que queiram se manifestar, então, concederemos a palavra. Pessoal, perguntas para a professora de Lourdes, considerações, por favor, fiquem à vontade. Vamos lá. Diga seu nome. Olá, professora. Meu nome é Ed Joel. Eu sou professor de Ciências do Ensino Fundamental, também professor de Biologia. E, assim, é muito valioso, né, o que foi trazido aqui, mas sempre uma frustração que eu trago comigo é como a gente colocar isso em prática num currículo que ele já vem, pelo menos hoje, ele já foi até mais aberto, mas hoje ele está vindo de um jeito. Eu sou funcionário do Estado. Ele está vindo de um jeito que chega para nós um PowerPoint em que as questões de uma prova que é dada para o Estado inteiro utilizam até as mesmas expressões que estão no PowerPoint. Então, eu sou quase que obrigado, né? Assim, eu não faço isso. Eu até estava conversando com outra professora, eu criei um grupo onde eu mando os PowerPointers lá e falo, ó, vocês leiam, porque a minha aula é outra coisa. Mas a gente sofre também uma pressão dos pais, né? Porque se você faz um debate, como assim, meu filho foi para a escola e não escreveu nada hoje? Né? Por isso que tem que registrar tudo. Então, mas às vezes, assim, porque fica essa ideia de que, como é do meu tempo, né, eu tenho 50 anos de idade, essa ideia de que ir para a escola é copiar o livro. O professor copia o livro na lousa e eu copio da lousa o livro que o professor copiou. Né? E ainda tem pai que cobra isso da gente. Então, assim, essa é a minha frustração. E se há, assim, estou trazendo a pergunta, né? Estou trazendo o problema. Porque acaba virando um ato de rebeldia, né? A própria direção da escola, poxa, que aula barulhenta é essa? Você ouve dos colegas, né? Que aula barulhenta é essa? Parece que não tem professor na sala. Né? Então, é essa a minha frustração. Eu até meio que sei a resposta, mas é a provocação. Obrigada. Você sabe que você me fez lembrar de uma grande amiga que eu tenho da área de matemática, que junto com o Biratã D'Ambrosio, com a Beatriz D'Ambrosio, da aula de matemática, né? É a minha querida amiga Celi Lopes, ela desenvolveu junto com o D'Ambrosio a teoria da insubordinação criativa. E a insubordinação criativa tem muito a ver com a educação CTS. Porque se eu quero tornar o meu aluno protagonista, se eu quero dar a oportunidade para ele desenvolver autonomia, para ele buscar, eu mesmo tenho que fazer uso disso. Eu me considero uma eterna insubordinada. Eu acho que eu sempre fui insubordinada desde a infância. Né? Eu achava que em alguns lugares assim iam me mandar embora, sabe? Em alguns momentos, né? Iam me mandar embora. Eu fui professora do Estado por 19 anos lá no Sul. Aposentei da URGS, vim para cá e a minha segunda casa é Cruzeiro do Sul. Então, 2 universidades apenas e a escola pública nesses 60 anos de magistério. E eu sei que já me olharam com muito nariz torto, né, ao longo desses 60 anos e já me questionaram do barulho, já me questionaram uma série de coisas. Em relação aos pais, eu fiz reuniões com os pais e deixei que os alunos fizessem a defesa. Então, quem realmente respondeu aos pais não fui eu. Mas os meus alunos eles estavam tão envolvidos, né,
e os registros, né? Registros realmente do que eles aprendiam, né? E isso não serve só para as aulas de ciências, a questão do registro, da resposta aos pais, da resposta à direção, da resposta à coordenação, da resposta ao mundo, tá? Quando o meu aluno é capaz de resolver o problema com pertinência, diria assim. Eu tenho um ex-aluno meu de sexta série, que hoje é um jornalista, ele me achou no Facebook. E ele me colocou e disse assim: professora, hoje eu sou jornalista por a culpa da senhora. Eu digo: opa, não virou biólogo, né? Todo mundo acha que biólogo só influencia aluno a ser biólogo, né? E eu sou jornalista por a culpa é da senhora. Eu digo: opa, a senhora me obrigou a registrar, me obrigava a escrever e a senhora corrigia. Mas a senhora corrigia me apontando o que estava certo, o que estava melhor. Até na forma de corrigir, a senhora era amorosa. E ele diz que ele tem as provas e os relatórios das nossas atividades de ciências guardados até hoje, que ele usou isso como estímulo para os filhos verem a importância da escrita, do registro, e também com os alunos dele, que ele dá aula também, de ver a importância de uma avaliação cuidadosa em cima daquilo que o aluno produz. Porque se eu quero que o aluno registre, para ele poder fundamentar a resposta para a escola, para a família, eu tenho que ter um cuidado também com a minha correção daquilo que ele escreve. Para mim, o importante é que ele esteja se expressando. E depois eu vou corrigindo de outro jeito, né? A forma correta, mas clássica. Não sei se eu te respondi. Mas insubordinação criativa, sempre. Bom dia, professora. Eu sou Fabiana, trabalho com ciências na Rede Municipal de São Paulo e sou pedagoga na Escola de Fundamental 1 também do Estado, né? E enquanto eu anotava algumas coisas que a senhora falava, primeiro agradecer por tanta riqueza, por me fazer refletir tanto nesta manhã. E eu pensava, né, a senhora falando sobre tudo começa no planejamento do professor. E aí vem todas as outras situações de envolver o aluno, colocá-lo como protagonista, enfim. E eu tenho me preocupado muito sobre a formação inicial dos nossos colegas, né? Perfeito. Se a senhora falasse um pouquinho. Eu tenho discutido muito a questão da formação inicial. Eu trabalho com formação, currículo, ensino e formação. É nessa triangulação que eu tenho trabalhado, né? E trabalho com formação, a vida inteira eu trabalhei com formação não só na biologia, mas na pedagogia também, fui professora na pedagogia há muito tempo, né? E uma das discussões que eu hoje, dentro da universidade, nível de pós-graduação, nível de conselhos universitários, ou seja, ocupando os espaços que vão, né, que a gente vai poder ocupar, é que realmente nós temos que começar a refletir sobre as diretrizes das licenciaturas e ter que realmente se posicionar. As licenciaturas ainda carecem de uma reformulação, de uma reflexão, e a participação, eu acho que tudo não pode vir baseado só em legislação. Eu tenho que chamar os meus professores que estão na sala de aula e para que eles identifiquem quais são as suas dificuldades, quais são as nossas necessidades, e a gente possa transformar isso em possibilidade formativa. E essas questões têm que ser consideradas, sim. Uma questão que eu falo, essa disciplina sábado, que os meus alunos estão aí, prática docente e pesquisa. A gente reflete muito sobre o que é o professor pesquisador. O pesquisador tem o pesquisador profissional e tem o professor que é pesquisador, não tem consciência, ele pode se tornar. Quando eu falei aqui do registro, é isso mesmo. Dá espaço a que o meu professor lá da escola básica ele publique, que isso realmente seja discutido, que o professor universitário ele não interessa se ele é na graduação, se é na pós-graduação, mas ele tem que estabelecer parceria com essa escola, né? Então, vocês aqui hoje, dentro da UFABC, tá? Vocês estão de parabéns e a UFABC está de parabéns, né? Porque é o primeiro passo, não é isso? Sair do seu espaço e vir buscar. E, realmente, o planejamento ele é fundamental. Não aquele copiar o que está lá. Eu lembro, como professora de prática de ensino, chegar na escola, pedir o projeto político-pedagógico da escola, e aí dizer assim, está lá dentro do armário da diretora, está lá dentro do armário da coordenadora. Não tem que estar aqui. Se eu sou mãe de aluno, eu tenho direito de acesso. É isso? Vamos matricular, se eu quero discutir.
todo professor, é documento público. E o professor tem que participar dessa discussão, dessa elaboração. Ano a ano. Não deu certo ano passado, vamos ver o que a gente fez que não deu certo, o que a gente precisa. E eu tenho que incluir no meu plano da escola, assim, eu tenho que ter vez, eu tenho que ter voz. Tá? Então, a graduação, a licenciatura, tem, sim, muito a caminhar ainda. Bom, professora de Lourdes, eu vou passar aqui, nós temos mais uma pergunta, tá? Então, nós temos 2 perguntas aqui ainda, eu vou fazer as 2 perguntas para a senhora, e depois a gente vai encerrar as perguntas, e eu vou fazer uma proposta, palavra de escoteiro, tá? Que é o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida para a professora de Lourdes, pode encaminhar para a gente, ou pode responder por e-mail individual, tá? E eu encaminho para a professora de Lourdes e eu me comprometo a encaminhar a resposta para vocês, tá bom? Então a gente faz esse acordo que eu acho que fica melhor também, tá bom? Vamos lá. Assim, eu gosto muito da aula prática e, por exemplo, meu nome é Kátia, a minha primeira graduação eu fiz processo metalúrgico na FATEC. Só que daí, assim, como eu fazia projetos, coisas assim, daí tinha um amigo que falou, acho que você tem jeito de ser professora. Aí eu comecei a dar aula, gostei, depois fiz licenciatura. Só que, assim, como eu gosto muito dessa parte prática, eu sempre faço teoria e prática depois, com alguma coisa envolvendo conteúdo. Só que, assim, nas escolas que eu trabalho, aí para os outros está com um método mais tradicional, mais, assim, como se aula expositiva, assim, mais texto, e eu faço isso, assim, eu vejo muito, assim, nessa escola que eu estava até quase sair, porque tinha muito, assim, sabotagem dos projetos, né? Eu tive que relatar, e assim, e às vezes alguns, assim, esses professores mais velhos, você está fazendo notícia nova, tá fazendo isso para aparecer, não sei o que lá. Aí depois, por exemplo, no ano passado a gente fez a extração, né, do óleo essencial, eles escolheram, eles caíram no óleo essencial, fizeram a produção do sabonete, depois fizeram um logo, aí eles queriam, a gente ia dar para os alunos, né? Só que eles falaram, deu trabalho, a gente vai vender. Daí a gente falou assim, então 50 centavos, professor, vocês dão o preço. Daí eles foram vender. Aí eu tinha uma amiga que ela era farmacêutica, ela falou, nossa, que projeto legal, traz ele aqui para conhecer. Aí eles conheceram todo o processo, essa parte, e eu achei legal que eles estavam assim, eles debatendo com a farmacêutica, assim, né? Debatendo sobre essa área, assim, daí eu achei bem legal. E também um projeto que eu fiz sobre horta também, que eu fiz com os alunos, aí como nono ano, aí eles queriam também participar, porque eu estava com o itinerário formativo, né, na área ambiental, eu fiz um projeto ambiental. Aí eles já querem participar, eu falei, tá bom, então vocês vão fazer, porque o cálculo do canteiro, essa parte, né. E, só que assim, tinha material que sumia, aí eu tive que conversar com o diretor colocar câmera, daí na hora que eu falava pro pessoal que eu fazia curso extra, que eu faço no USP Escola, o pessoal dava risada, falava, nossa, não acredito que acontece isso. Assim, e desestimula, assim, eu quase desisti, assim, da área da rede pública por causa disso, porque a gente faz o projeto e a pessoa acha que é para aparecer, não para ter uma aula para o aluno entender o conteúdo. Meus parabéns. Porque, e não deixe que alguém diga para você, quando você falou assim, você é jovem, eu voltei algumas décadas lá no meu tempo, quando eu estava iniciando uma escola pública, ou como professor de ciência numa escola pública, e eu fazendo a diferença, era uma escola, um bairro carente, no sul, aquele minuano entrando, que cortava, que não é assim 11 graus como estava hoje de manhã, 6, 4, 5, às vezes, né? Às vezes abaixo de 0 até, tá? E deu para um inverno frio, bem frio mesmo, né? 0 graus, às vezes menos, e aquele vento minuano que cortava. Eu estava ali, né? Bota de chuva, um bom casaco, e os meus alunos, né? Sem agasalho devido. E aí eu colocava papelão nas janelas, só para te mostrar o contexto em que era. Papelão na janela e tudo mais. Eu digo, como é que eles vão assistir a aula hoje se eles estão aqui com frio e não tem como? E eu inventava, né, eu mudava o meu plano de ensino e eu dizia, hoje nós vamos aprender o princípio da transformação. E o que era o princípio da transformação? Eu os levava para a cozinha, que naquele tempo era um fogão de lenha, sabe aqueles fogão de lenha que a gente pegava galhos de árvores e pegava lenha num campo que tinha atrás da escola, né?
E aí, quando o tempo estava bom, eu ia com eles para a gente, né, ter sempre o nosso combustível ali. E eu levava coisas de casa. E eu era merendeira. Junto com eles, eles aprenderam a fazer pão, eles aprenderam a fazer sopa, eles aprenderam, e no pão eles aprenderam fermentação comigo, ralando batata, fazendo fermento de batata inglesa, preparando, e ao mesmo tempo eu estava fazendo uma coisa quente, né, assando um pão com eles, ou assando um sopão, e eles aprenderam ciências, sim. E uma colega me disse, sangue novo, daqui a pouco você está igualzinho a gente. Eu digo assim, eu desisto, penduro a chuteira antes de eu fazer o que você faz. Alguns anos depois eu estava na universidade e oferecendo um curso de formação de professores para a rede estadual. Quem estava na plateia, eu nunca vou esquecer o nome dela porque ficou registrado como um desafio, Nice. Lá estava a professora Nice, que havia me desafiado. E eu agradeço porque aquilo só me deu energia. E aí, quando eu encontro, eu digo, você lembra que você me disse quando eu entrei naquela escola assim, assim, assim? Você vê como o mundo vai, né? Eu espero que hoje, você aqui junto com a gente, você descubra como é prazeroso a gente fazer bem o bem. E fazer ciência de uma outra forma, né? Não desista. Por projetos, tá? Por mais difícil que seja, deixa os seus alunos serem protagonistas. Bom dia, professora de Lourdes. Lembra a minha professora de ciência da 5ª série, e que eu reprovei 2 vezes na matéria dela. Mas dentro desse percurso, professora, e a minha área é humanas, eu sou pedagogo, sou professor de artes na rede pública estadual e especialista aqui dessa universidade em educação e direitos humanos. E tive como orientadora, tenho como minha mestra, a professora Ana Maria Dietrich, que mandou um abraço para todos vocês. Mas é mais um apontamento, né? Um professor de artes, buscando esse percurso da ciência. Agora, nesse bimestre, eu trabalhei a matemática e a música da matemática. Aí eu fui buscar a teoria de Pitágoras, né? Porque que ele havia criado, né? Pensado, né? Nas letras, no letramento das músicas, mas eu saio contemplado aqui com o acolhimento dos colegas, das colegas, e muito obrigado, professora de Lourdes, por estar conosco, viu? Sou eu que agradeço. E eu tive um colega, durante a minha graduação em Biologia, que já era formado em artes, né? E ele me ensinou ainda lá, bem jovenzinha, né? A gente discutia as questões éticas, né, da ciência e tudo, e ele me ensinou uma outra coisa, que ciência tem ética e estética. E aí é muito gostoso. Depois, no mestrado aqui em São Paulo, eu tive um biólogo, que foi meu colega também, no mestrado em currículo na PUC. Ele discute a questão da estética na biologia, no ensino de biologia, a estética no ensino de biologia. A ética e a estética. Aí ele me fez lembrar daquele meu colega lá da graduação. Então, essas coisas caminham juntas, né? E, recentemente, eu orientei um mestrando lá no ICSU, que ele é biólogo e artista plástico, tá? E ele trabalhou com o corpo. E ele é uma pessoa de uma... William é gente, né? Lembra dele, né? O William me emociona até hoje. Ele tem um cargo no Estado e um cargo na Prefeitura. Num ele é professor de ciências e no outro ele é professor de artes. E quando ele veio dizendo, professor, eu quero trabalhar o corpo humano, que é o conteúdo que eu trabalho com os alunos, eu não quero trabalhar o corpo humano no livro didático, não. E ele me relatou, eu chorei com ele várias vezes, a preocupação dele com o aluno, de fato. E ele trabalhou com as competências socioemocionais, né? Que ninguém, está tudo lá nos diretrizes e ninguém trabalha. E ele usou o conteúdo de corpo humano, a ética e estética do corpo humano, para trabalhar com os alunos as competências socioemocionais. Só para registro, uma das escolas que ele trabalhava, ele teve alunos foram suicídio, ele teve alunos com automutilação, ele teve todas essas coisas que acabam com a gente, ele tem uma lista, tá? E aí
a importância da arte, claro, a sensibilidade à flor da pele. Ele trabalha o corpo humano com uma outra leitura no ensino de ciências associado à arte. Obrigada. Vou ligar para ele hoje. Professora, me permita quebrar um pouquinho o protocolo. Gostaria de nós aqui agradecermos imensamente a professora de Lourdes. As palavras aqui hoje que a senhora nos proferiu me fez também refletir muito, né? Acho que sempre a nunca desistir da educação. Né? Eu, depois do mestrado, fui buscar a licenciatura básica, né? Eu não tinha base. E estou cursando agora a pedagogia no IFSP. Eu acho que é isso, né, professora? Nunca desistir da educação, sempre lutar. Lutar pelo que a gente se dedica, né? Se dedica no dia a dia. Então é isso, né? Professor Evonir vai nos representar aqui agora. É uma lembrancinha, tá? Adoçada. Gente, eles sabem que eu sou chocola, né? Eu sou, né, Miriam? Olha aqui, ó. Bom, adoçar com certeza. Obrigada, gente. Foi um prazer imenso ter tido que... Obrigada, Evonir, pelo convite. Obrigada a vocês pela oportunidade. Foi um prazer imenso. Eu diria que a vida da gente fosse... Nós tivéssemos mais momentos de encontros, né, como este, talvez a gente pudesse fazer um pouquinho mais, né? Deixar uma sementinha mais na educação, tá? Não desistam. Aquela ideia da mão, gostei, tá? Até o final. Tá? Fiquem bem. Obrigado, professora de Lourdes. E agora, o professor Evonir vai fazer uma breve apresentação sobre o Moodle. Isso, vamos, bom. Todo mundo estava perguntando, e esse Moodle? Né? Qual? Esse Moodle. Já vou mostrar para vocês. Espera só um pouquinho. Depois eu tiro. Pessoal, antes de vocês olharem o Moodle, vocês receberam uma pautinha, né, na entrada. Aí tem um QR Code, né? Acessem e curtam a nossa página. Tá? Olha só, fazendo merchan, né? Mas afinal de contas, se a gente não curtir a nossa própria página, quem vai curtir? Certo? Nós temos o nosso site, nós temos o SIG, nós temos o site que não está totalmente atualizado, mas em breve estará. Então vocês podem estar acessando, buscando os materiais que nós já produzimos, tá? Recados e comunicações. Então tá bom. Tá bom. Só vamos... você quer sentar um pouquinho? Eu só vou mostrar o Moodle rapidinho, tá? Pode ser? Tem como apagar? Sim, apaga a luz aí da frente. Bom, pessoal, aqui nós temos uma apresentação módulo 1. São, na realidade, 3 módulos que vocês cursarão. Juntamente com os módulos, vocês também terão acesso ao calendário. Nós tivemos uma preocupação de tentar montar o calendário de uma forma que facilitasse, ou pelo menos pensamos que estivéssemos facilitando a vida de vocês. Este ano, vocês terão disciplinas. A última disciplina nossa, ela deve encerrar aqui, ó. Ela começa em 30 de setembro, ela encerra em novembro, tá? Então, em novembro e dezembro, vocês estarão liberados para fechamento de notas, fechamento de tudo, tá? Não terão disciplinas. Olha só, a gente pensou em tentar ajudar. Até porque, como a CAPES demorou para liberar para a gente também o Moodle, assim como o curso de acolhimento, que eu fiquei sabendo que foi liberado também agora, tá? Mas como ele não é obrigatório, fica para vocês como sugestão fazerem, até para terem uma certificação a mais, tá? Porque nós sabemos que para progressão isso é importante. Então, em algum momento, vocês podem estar fazendo, tá? Eu acho que é interessante, são 3 módulos, apenas 3 disciplinas, e eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Detalhe,
Quando eu mandei o e-mail, agora isso vai virar jargão, né? Quando eu enviei o e-mail para vocês, nós mandamos para a CAPES antes de 10 de junho a relação de todos os professores solicitando acesso. E demorou um pouquinho, né? E aí foi liberado só agora. Mas isso não é um caso, não vamos discutir sobre isso não. Então nós terminaremos a disciplina em meados de novembro e vocês terão a próxima em janeiro. Por que janeiro? Porque janeiro essa disciplina é uma disciplina mais tranquila e nós ficamos pensando no seguinte: estas duas últimas disciplinas, elas se conversam 100%. Para vocês terem uma ideia, aqui vocês vão precisar elaborar um planejamento de uma intervenção. Não teria por que eu fazer um planejamento de intervenção um ano antes se eu não sei com qual turma eu trabalharei no ano seguinte. Complicado, né? Percebam que a quebra do módulo, ele acaba fragmentando e aí nós tivemos que repensar o planejamento. Então nós pensamos, nos colocando no lugar de vocês, como é que seria a melhor forma. E como essa disciplina aqui, ela vai nessa vertente, né, nesse viés, então estas duas se completam, tá? Uma é o planejamento, outra é a execução. Então seria isso, por isso nós colocamos as duas logo em seguida. Terminada essa disciplina, vocês, se não me falha a memória, vocês têm 2 semanas de recesso. E aí vocês voltam aqui, terminou essa, tem 2 semanas para entrar no módulo 2. No módulo 2, vocês podem observar que nós temos em todos os módulos TCC. É para acompanhar vocês até o final e auxiliar na elaboração desse TCC, para que lá no final ele já esteja praticamente pronto. Então, sempre pensando para aprimorar, para que vocês pudessem ganhar tempo com tudo isso, tá? Então nós temos aqui TCC 1, TCC 2 e TCC 3. Veja bem, aqui nós vamos começar em 16 de março. Estas 2 disciplinas são simultâneas, tá? Só tem 2 disciplinas no módulo 2. E elas encerram no comecinho de julho, tá? E aí vocês têm julho, o restante todo de recesso de novo, tá? A gente tentou fazer da melhor maneira. Se o módulo tivesse começado no início de agosto, nós teríamos fechado esse módulo 1 todo este ano, tá? Mas com essa quebra, com essa questão da demora, a gente não conseguiu fechar. Então a gente teve que fazer essa quebra. E foi a melhor forma que a gente encontrou, tá? E aí aqui nós temos então o TCC 3, e aí vocês têm a finalização do curso. Provavelmente vocês vão receber calendário, tudo bonitinho, com os encontros. Os encontros estão pensados. Você quer abrir a disciplina 1, só para dar um spoiler? Tá? Legal. Aqui vocês têm mais ou menos, tá? Tem o que materiais de estudo, a atividade, só tem 2 atividades, tá? É super gostoso, vocês vão gostar, tem vídeos, tem materiais para leitura, mas é uma disciplina super gostosa. Eu sou suspeito de falar, nós somos suspeitos para falar isso, mas palavra de escoteiro, tá? Vamos acreditar, tá bom? E aí, pessoal, então nós pensamos, provavelmente, nós teremos 3 encontros aqui na UF, tá? Nós teremos um encontro que deve acontecer no ano que vem, provavelmente início de fevereiro, tá? Ou julho, ainda estamos fechando, batendo martelo, e a apresentação dos TCCs. As outras, nós vamos fazer nos polos. E aí, o seguinte, nós estamos costurando uma forma de levarmos os professores aos polos. Não teremos como levar todo encontro, levar o professor em cada polo, não. Mas aí nós vamos fazer em um polo e transmitir para os demais, tá? Claro, nós temos, acho que são 2 ou 3 disciplinas que nós temos mais professores, e aí sim nós tentaremos atender todos os polos. Então, o polo de Araras vai ter aula, por exemplo, vai ter aula lá, o polo de Cubatão vai ter aula lá. Então nós vamos tentar deslocar e também nós vamos tentar conhecer cada um dos polos para aproximar vocês da universidade, para mostrar que é possível vocês estarem aqui dentro também, que a gente espera que vocês venham aqui, tá? Eu vou
contar uma historinha rápida, tá? E aí eu vou encerrar aqui essa apresentação, porque depois vocês vão poder brincar bastante. Qualquer dúvida, os tutores, os professores, os coordenadores de polo, nós, à vontade, tá? Eu tive uma aluna que é uma história e é real, tá? Em 2020, no ápice da pandemia, eu me candidatei para orientar TCC no IFSU de Minas. Então eu orientei, acho que foram 6 ou 7 orientandos lá do IFSU de Minas, sem conhecer, não conhecia ninguém pessoalmente, foi totalmente virtual. Orientei, essas pessoas finalizaram, uma delas publicou, o TCC virou um artigo científico, está publicado, porque ela investigou sobre a questão do EJA, a documentação oficial, ela estruturou com educação matemática crítica, com educação CTS, ela fez um paralelo. E aí, ao final do curso, ela falou assim: professor, o senhor trabalha em qual universidade? Eu falei, tal. Ela falou assim: será que eu consigo entrar no mestrado? Eu falei, claro que sim. Ela falou: o senhor me aceita me orientar? Veja, eu não a conhecia, só do quadradinho do Meet, tá? Ela fez o processo seletivo, passou, entrou no mestrado, qualificou, teve um filho durante o mestrado, e agora, em novembro, ela defende o mestrado aqui no UFABC. Então, a gente não pode deixar de sonhar e correr atrás do sonho, tá? Porque os sonhos se tornam realidade. E sempre vou usar de novo o jargão, Daniel, me permita, tá? Esse vai me acompanhar ad eterno, tá? Se não deu certo é porque não terminou ainda, tá bom? Kátia, eu esqueci alguma coisa? Pessoal, alguma pergunta? As perguntas vêm depois. Tudo bem, tá? Relaxa. Bom, Rony, já posso? Bom, então pode sair. Kátia, obrigado. Pode acender as luzes. Pessoal, agora a gente está caminhando para o encerramento, então, para o fechamento, para a gente não atrasar. Eu quero agradecer imensamente vocês terem vindo e despendido aí das distâncias que foram. Espero que tenha valido a pena, até para quem se perdeu no trânsito. Peço desculpas, tá? E estendo aqui meu abraço, o abraço de toda a equipe, e quero chamar aqui na frente para a gente fazer a fotografia oficial, né? Principalmente, quer dizer, oficial da equipe, tá? Quero chamar os professores que toparam essa labuta conosco, por favor, venham até aqui para ficar aqui conosco para fazer uma foto. Quero chamar os tutores para fazer uma foto conosco, todo mundo junto, e os coordenadores de polo, por favor, tá? Venham até aqui para a gente fazer uma foto e depois eu passo a palavra para a professora Ângela. Posso? Então tá bom. Pessoal, é o seguinte, já aguardem na agenda de vocês, dia 25 de novembro, é um sábado, vai ser um evento da UAB, da UFABC, a gente vai chamar todos os cursos. Então, já reservem. Não vai ser aqui em Santo André, vai ser em São Bernardo, nessa ideia de vocês conhecerem os dois campos, tá? Então, já reservem, daí em breve as coordenações vão entrar em contato. O segundo é que provavelmente os tutores vão passar para vocês, que é um e-mail que a gente encaminhou, acho que essa semana, para a coordenação de curso, principalmente na questão de acessibilidade. Então, os colegas de vocês, que vocês saibam que tem alguma necessidade de atendimento educacional especializado, a CAPES paga a bolsa de tutor específico para a pessoa. Então, cada pessoa que tenha, daí tem que ter o laudo médico, a CAPES analisa, e daí ela vai trazer essa, que é o que a gente vai fazer para você. A gente vai fazer a solicitação de tutor de atendimento educacional especializado. Então, se vocês percebem que tem colegas que estão com essa dificuldade dentro daquele espectro das necessidades educacionais especializadas, a gente faz a solicitação desse atendimento, tá? Então, nas próximas, a gente vai ter intérprete, vai ter pessoas auxiliando, tá bom? Obrigada. Bom, então, chamando os professores, os tutores, coordenadores de polo. Mistura. Você já estava ficando ali na sua ordem, não é?
Eu fico aqui, o que vocês acham? Só para o protocolo, eu fico aqui. Curtir todo mundo, acessar o QR Code, curtir bonitinho, tá? Isso, as fotografias também estarão por lá. Cadê o Adriano? Cadê? Pessoal, a foto aqui, Nicole, por favor. Vem tirar foto também, por favor. Todo mundo. Professora de Lourdes, vem tirar foto também. Quem vai tirar foto? Ixi, tem que ser legal. Trocar assim. Aqui eu moro. Eu só quero descobrir pra qual pessoa que eu peço essa foto. Eu vou lá sair e tirar o Beleza. Pessoal, vamos uma salva de palmas para todos nós. Quem é do Polo Santa Terezinha, depois quer falar com vocês aqui. E tem uma coisa a mais, tem duas pessoas que não falaram nadinha, que chegaram depois. Por favor, Rosângela, please, e... Ângela, please, come here, vem cá. Rapidinho, tá? Rosângela, por favor. Oi, eu atrasada do dia. Rosângela, sou do Polo Araras. Eu não sou a coordenadora do Polo, sou a secretária acadêmica. Tem alguém de Araras aqui? Vai proceder? Tutora. Vou fazer o curso lá. Na verdade, eu estou com uma dúvida, eu tenho 3 opções. Eu não sei se eu posso escolher uma das 3, ou se sempre tem que ser a primeira. Ele pede na descrição para montar 3 opções. Né? Você já foi definido os grupos, eu acho que já foi enviado para o Polo. O meu está em Araras. Então é Araras. Então tá. Então seja bem-vindo. Desejo a todos um ótimo curso. A UFABC é parceira do Polo Araras já há bastante tempo. A gente já teve outras edições de outros cursos de ciência e tecnologia. E ótimos cursos. Vocês vão adorar. Sejam bem-vindos. Oi, gente. Nós, da Retardatárias, tivemos uma parte turística pela cidade, né? Eu apresentar aqui para o pessoal de Araras, São Paulo. Então, eu sou a Ângela, coordenadora do Polo lá do Jaraguá. Queria que vocês levantassem a mão para eu saber quem é do Jaraguá. Nós estávamos super curiosas, eu e a Ivana, que é a secretária do Polo, que está lá em cima. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estaremos sempre à disposição para vocês resolverem qualquer questão que o Polo estiver apto, tá, a ajudar vocês. É com muita satisfação que quando chega novos cursos da UAB nos polos da Unicel, tem uma colega aqui também da Unicel, a gente consegue acompanhá-los até o término do curso. Então, nós vamos fazer esse trabalho, nós vamos caminhar junto a vocês e com o pessoal daqui da Universidade do ABC, para que todos tenham um percurso satisfatório e que todos cheguem a concluir o curso e que depois, quando estiverem com seus trabalhos de conclusão, ainda permaneçam com a gente, que a gente tem uma revista que é própria da nossa rede, na qual a gente vai também convidá-los para fazer parte dessa revista acadêmica. Então, vamos seguir juntos nesse percurso, tá certo? Obrigada, gente, por ter aguardado a gente conosco. Obrigado, eu quero agradecer demais a parceria, né? Eu acho que é importante. Relembrando, só alguns detalhes, não esqueçam. Pensem com carinho, preencham a plataforma Paulo Freire. Ela é importante para vocês, para que a gente tenha um mapeamento docente no Brasil, tá? E as necessidades formativas. Lá vocês também conseguem colocar o que vocês têm anseio, quais cursos que vocês gostariam de fazer, anseios e tudo mais, tá? Quaisquer dúvidas, estamos à disposição, tá? Kátia e eu, sozinhos,
a gente não vai para lugar nenhum, não consegue. Tá? A gente trabalhou pra caramba e olha, toda a equipe, todo mundo aí, a gente quer agradecer, dar as boas-vindas e que a gente siga até o final. Curtam lá, por favor, tá? Bonitinho, tá bom? Qualquer dúvida, nos escrevam. Kátia. Muito obrigada, gente. E que vocês tenham um ótimo curso. Eu sei que vai. Agradecemos a colaboração da equipe do Netel, que está filmando a aula inaugural. E agradecemos a presença de todos e todas, dos nossos tutores, dos nossos coordenadores de polo, dos nossos professores, de todos os cursistas. E desejamos um excelente curso a todos. Uma boa continuação de sábado.